Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: Espírito Santo, na distribuição de dons e talentos. Texto base. Primeira Epístola aos Coríntios. Capítulo 12. Versículos 4 ao 6. Na Nova Versão Transformadora. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. O apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios 12, do 4 ao 6, apresenta uma das passagens mais claras sobre a atuação conjunta da Trindade Santíssima na vida e no serviço da Igreja. Ele distingue três aspectos que, embora diferentes, estão intimamente interligados e são coordenados por Deus. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços ou ministérios, mas o Senhor Jesus Cristo, a quem servimos, é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, com dons e talentos, mas é o mesmo Deus, o Pai, que opera em todos nós. Essa estrutura trinitária nos ajuda a compreender como a capacitação divina se manifesta em nosso meio. Sempre com o propósito de edificar e capacitar o corpo de Cristo. Através da diversidade de dons, serviços e operações espirituais, segundo a multiforme graça de Deus, conforme apresentada pelo apóstolo em 1 de Pedro 4, 10 e 11. O primeiro ponto: tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Conforme 1 aos Coríntios 12, 4. Relaciona-se diretamente com 1 aos Coríntios 12, do 7 ao 11, onde o apóstolo Paulo lista os dons do Espírito, chamando-os de manifestação do Espírito, 1 aos Coríntios 12, 7. Listando-os como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, os dons de curar, a operação de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, leia 1 aos Coríntios 12, 8 ao 11. O texto deixa claro que é o Espírito Santo quem soberanamente distribui esses dons, conforme sua vontade, para o benefício comum da Igreja, leia 1 aos Coríntios 12, 11. Ele é o agente ativo que capacita os crentes para manifestações sobrenaturais. Isso mostra que os dons não são mérito humano, mas graça do Espírito, que conhece as necessidades da Igreja e capacita cada crente de forma única. Leia João 3, 27, 1 aos Coríntios 4, 7, e 1 de Pedro 4, 10. Em seguida, em 1 aos Coríntios 12, 5, Paulo fala sobre os tipos diferentes de serviços ou ministérios, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Essa afirmação se conecta com Efésios 4, 10 ao 13, onde Jesus Cristo, o Senhor, é o doador dos dons ministeriais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4, 11. O chamado, conforme Marcos 3, 13 ao 15, o 6, 7, e Lucas 6, 12 e 13, para o serviço ministerial é uma vocação dada por Jesus, o cabeça da Igreja. Leia aos Efésios 5, 23, aos Colossenses 1, 18. É importante frisar que os ministérios não são dons para serem manifestados, mas posições de liderança e serviço para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação da Igreja. Leia aos Efésios 2, 20 ao 22, e o 4, 12 ao 14. Ainda assim, esses ministérios só frutificam porque o Espírito Santo unge e capacita aqueles que foram chamados. Leia Atos 13, 2, e o 20, 28, e aos Romanos 1, 1, e aos Hebreus 5, 4. Por fim, o versículo de 1 aos Coríntios 12, 6, o apóstolo nos diz que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Isso se relaciona com os talentos pessoais como sendo dons pessoais, para serviços individuais, que encontramos em aos Romanos 12, 4 ao 8. Ali, Paulo apresenta dons como a profecia, o serviço, o ensino, a exortação, a contribuição, a liderança, o ato de presidir e a misericórdia. Esses dons ou talentos se manifestam em nossa vida cotidiana. Leia Mateus 25, 14 ao 30.
Mas, novamente, é o Espírito quem os potencializa para que sejam exercidos com graça, zelo e amor. Leia 1 aos Coríntios 12, 7, 11, 29 ao 31 e o 13, do 1 ao 13. Assim, até nossas habilidades naturais só produzem fruto eterno quando são entregues ao Espírito de Deus. Leia 1 aos Coríntios 15, 10, aos Efésios 3, 7 e 8, e aos Colossenses 3, 23 e 24. Embora o Senhor chame para o serviço ministerial, é o Pai quem opera em todos nós, usando nossas habilidades e talentos pessoais para a glória de seu santo nome. Leia 1 aos Coríntios 10, 31, aos Colossenses 3, 17, 1 de Pedro 4, 10 e 11. A distribuição de dons pelo Espírito Santo, o chamado para o ministério por Jesus Cristo e o recebimento de talentos especiais diretamente do Pai. Visa a edificação comum da Igreja, promovendo unidade em meio à diversidade. E esses dons, ministérios e talentos não são privilégios pessoais, mas manifestações para o benefício coletivo até a volta de Cristo. Toda essa estrutura revela que, embora dons espirituais, ministérios e talentos pessoais tenham diferentes expressões, é o Espírito Santo quem opera em todos, conforme a vontade do Pai e em submissão ao Senhor Jesus. Logo, tudo o que fazemos para Deus, seja no serviço, nos dons ou no ministério, só tem valor porque o Espírito Santo age em nós e através de nós. Como Paulo declara em Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Em 1 aos Coríntios 12, 7, Paulo esclarece que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao bem comum, incentivando os crentes a usar seus dons em amor, como expandido em 1 aos Coríntios 13, 1 ao 3, onde sem amor os dons perdem seu valor. Na Igreja, os dons espirituais fomentam o crescimento mútuo e a maturidade, unindo o corpo de Cristo, com cada parte funcionando adequadamente sob a operação do Espírito, por meio de cada junta, cresce e se edifica em amor conforme declara Efésios 4, 16. Essa metáfora do corpo é usada em Romanos 12, do 3 ao 5 para reforçar essa unidade em um corpo com muitos membros, cada um com funções diferentes, mas todos pertencentes uns aos outros pela graça. Assim, o Espírito Santo não apenas distribui, mas também opera esses dons, serviços e talentos, garantindo que sirvam ao propósito divino de glorificar a Deus e edificar sua Igreja. Leia 1 aos Coríntios 14, 12 e o 26. Na vida do cristão, isso significa descobrir e exercer esses dons em submissão ao Espírito, que capacita para o serviço eficaz. Como visto em Atos 13, 2 e 3, onde o Espírito direciona a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária. É crucial ressaltar que a operação de todos esses dons, serviços e talentos, sejam eles espirituais, ministeriais ou pessoais, é sempre realizada pela pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. A capacitação para exercer esses dons vem dele. Em Atos 1, 8, Jesus promete o Espírito Santo como um poder que nos habilita a viver e a servir a Cristo de forma sobrenatural, seja na pregação, no serviço, na liderança ou em qualquer outra área de nossa vida. Assim, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em perfeita unidade, capacitando e equipando a Igreja para cumprir a sua missão na terra. Leia 1 aos Coríntios 2, 4 e 5, e o 12 e 13. Como 1 aos Coríntios 12, 11, afirma, o Espírito distribui conforme sua vontade, convidando-nos a depender dele para viver em plenitude espiritual e coletiva. O Espírito Santo é o agente divino que torna realidade a multiforme graça de Deus na vida da Igreja. Ele distribui dons espirituais, capacita para o serviço ministerial e potencializa talentos pessoais para que toda a Igreja seja edificada em amor e unidade. Ao reconhecer essa ação, compreendemos que não servimos por nós mesmos, mas pela operação do Espírito em nós. Por meio da oração persistente e da meditação na palavra, cultivamos intimidade com o Espírito, permitindo que ele ative esses dons para a glória de Deus. Leia Zacarias 4, 6, 2 aos Coríntios 3, 5 e 6, e aos Colossenses 3, 23 e 24. Oremos juntos. Senhor Deus, louvamos o teu nome porque em tua graça nos concedes dons, ministérios e talentos para a edificação da tua Igreja. Reconhecemos que nada vem de nós mesmos, mas tudo é obra do teu Espírito Santo em nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer e exercer os dons que recebemos,
vivendo em humildade, unidade, amor e serviço. Colocando nossos dons a serviço do Teu reino, anunciando o Evangelho com poder, para que Cristo seja exaltado e o corpo de Cristo fortalecido. Que em tudo sejamos instrumentos nas Tuas mãos e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a exercer dons, serviços e talentos. Para a glória de Jesus Cristo e sua Igreja. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.